deste amor. Mas a tua nada, não há ninguém igual a ti. Não há outro, não há, não há. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas, O Deus das montanhas, é o mesmo Deus dos vales. o Deus dos vales. E não há Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. se nós dizemos não há nada, Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. não há nada, nada melhor, não há nada. Diga isso. Não há nada melhor. Não tem. Não há nada, não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
Eu declaro o nome de Jesus sobre cada mente e coração. Dizer que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Eu declaro o nome de Jesus, até que as prisões sejam quebradas. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, luz sobre as trevas que vem queimar. Eu declaro o nome de Jesus sobre o medo e toda a ansiedade, por toda alma presa em depressão. Clamo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, luz sobre as trevas que vem queimar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, luz sobre as trevas que vem queimar. Declare sobre os montes, declare pelas ruas o nome de Jesus e o inimigo cairá. Jesus em minha família, declare o santo nome Jesus. Declare sobre os montes, declare pelas ruas o nome de Jesus e o inimigo cairá. Jesus em minha família, declaro o santo nome Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, luz sobre as trevas que vem queimar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, luz sobre as trevas que vem queimar. Eu declaro o nome de Jesus sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Oh.
Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Veja, consigo. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Se vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Se ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Sejam, ele traz Consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. sim, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. e ele virá, Ele virá. soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, porque está escrito que todo aquele que abrir mão de coisas nessa terra, há uma promessa, por amor a Ele, herdará em vida 100 vezes mais. Mas além de herdar aqui na terra, também existe um governo para ser vivido na eternidade. Obrigado, porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Senhor, obrigado por todo esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado diante da Tua palavra, nesse ambiente tão poderoso. Continue falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa cultura do amor que aprendemos. Não tem como não estar impregnado, mergulhados nisso. E sabemos que existem várias formas de nós adorarmos ao Senhor nesse ato espontâneo e voluntário de entregarmos
tudo aquilo que já recebemos do Senhor. Davi vai dizer isso em 1 Crônicas 29, eu não teria nada para devolver ao Senhor sem antes ter recebido algo do Senhor. E em 2 Pedro 1,12, na NVI, tem um princípio ali que sempre captura o meu coração. Pedro escrevendo sobre algumas coisas que precisamos recordar. Ele vai dizer assim em 2 Pedro 1,12: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já o sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu vim aqui nessa manhã só para vos lembrar que nós precisamos ofertar. Nós já estamos solidamente fundamentados e firmados nessas verdades em nome de Jesus. Não tenha o que seja falado, não tenha o que seja ministrado, se isso nos tornar essa verdade como cultura para os nossos corações. Isso é a essência que nos captura. E em 1 Crônicas 29:3, esse Davi, que entende claramente, como fomos ministrados ontem, isso tem estado ao meu coração, dizendo como o apóstolo disse ontem. Primeira vez que você ouve, você cita a fonte, eu ouvi do apóstolo Djalma. A segunda você diz, está escrito, alguém falou. Na terceira você já se apropria. Quando eu ouvi falar sobre o tripé do amor, eu já citei ele como fonte, já citei está escrito e agora já absorvi e falo em todos os lugares. Existe um tripé do amor. E Davi vai dizer isso em 1 Crônicas 29:3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Não é a oferta da sua igreja, não é a oferta do seu ministério, é a oferta dos teus tesouros pessoais. É você investir, como vimos ontem e aprendemos através do apóstolo Djalma, daquilo que você está disposto a semear para a edificação pessoal do seu próprio ministério. E o tripé do amor, como diz o apóstolo Djalma, e um dia alguém disse, hoje eu estou dizendo, fala sobre tempo, força e dinheiro. Quem ama, dá tempo. Quem ama, coloca toda a força, empenho e dedicação. E quem ama, coloca dinheiro. Isso define essa questão da nossa cultura. A maior expressão da dimensão do amor na Bíblia foi Jesus que definiu, quando disse que precisamos entrar na nossa vida a partir desse princípio da entrega e da doação. Eu sempre tenho aprendido que dinheiro tem que ser um ótimo obreiro na grande obra e na grande seara do Senhor, porque ele nos leva às conquistas maiores daquilo que nós temos como avançar. Nesse tripé, se você não estiver disposto a colocar tempo, força, dinheiro, não chame isso de amor. Quem diz que o amor não, quem diz que ama, mas não coloca tempo, força e dinheiro, somente explora esse relacionamento. Foi isso que eu aprendi do nosso apóstolo. Foi isso que eu estou dizendo por aí, que falaram um dia. E o que eu quero te dizer nessa manhã: nós vamos amar de todo o nosso coração e continuar amando de todo o nosso coração. Você vai preparar o teu momento para ofertar nessa manhã, mais uma vez, nessa cultura que estamos mergulhados nesse ambiente do amor do qual nós aprendemos. Tempo, força e recursos financeiros é o que vamos entregar e fundamentar. Só para te lembrar é que eu quero te dizer isso nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos um pouquinho, nós vamos orar. Senhor Deus, tua palavra diz que o teu Espírito nos fará lembrar de todas as verdades que estamos fundamentados. Essa é mais uma das verdades que nós estamos fundamentados. No amor, que dedica tempo com as coisas do Senhor e com o Senhor, que dedica força para o avanço do reino, da obra, e também é mergulhado em investimento e sementes que vão, Deus, corresponder a nível de eternidade. Que o Senhor possa nessa manhã, através do teu Santo Espírito, ministrar a cada um dos nossos corações, como Davi nos ensinou, entregar dos nossos tesouros pessoais. Que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, segundo o teu querer e o teu efetuar. Obrigado pelo privilégio de participarmos
pois não teríamos nada sem antes ter recebido algo da parte do Senhor. Assim oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Você que está preparado e veio com a intenção do seu coração, fique à vontade nesse momento. Tu és digno de tudo. Queridos, nós temos máquinas à sua disposição. Se você precisar usar as máquinas à sua direita, à minha esquerda, também o QR Code, ou você pode ir através da salva ofertar. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite dou a ti adoração. 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 Pai, obrigado, porque nesta manhã podemos expressar a nossa adoração também através dos nossos recursos. A tua palavra nos ensina que aqueles homens, os magos, eles adoraram ao Senhor, abrindo os seus tesouros. E obrigado porque também uma forma de adorar é com os recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nesta manhã alguns de nós puderam expressar essa adoração. Que haja a recompensa da honra na vida de cada um. Que a semente lançada possa haver e encontrar um solo fértil para multiplicar. E conceda a semente àqueles que têm no coração o desejo de semear. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém. Olha para alguém e diga assim: eu te amo. Porque eu sou amor. E você é amor. Diga assim: amor mais amor, igual amor duplo. Agora fala assim: amor, eu. Amor, você. Amor, Deus. É um cordão de 3 dobras. Glória a Deus. Amém. Essa manhã queremos receber com muita alegria pastor José Gonçalves. Precioso, um grande amigo que Deus tem colocado próximo de nós. Eu vou entregar aqui agora a minha filha. Vem aqui, pastor José. Pastor José recebeu a minha filha e meu genro num evento, agora recente, e eu enviei eles para lá, passaram um tempo lá com os pastores. E aí minha filha voltou, e aí eu falei assim: e aí, filha, como é que foi lá? Ela olhou para mim e falou: pai, não vai ficar chateado? Eu falei: não. Foi o melhor evento que eu participei na minha vida. Eu falei: cara, eu faço evento todo mês. Mas tá bom, eu vou aprender um dia ainda. Obrigado, pastor, por tudo que você tem carregado, despejado sobre a nação brasileira, sobre esse grupo de pessoas que pastoreiam. Eu creio que a grande maioria aqui são líderes e pastores, fominhas sendo ativados por isso. Glória a Deus. Muito obrigado Eu pela que honra de agradeço. poder participar. Estenda sua mão para cá, por gentileza. Pai, obrigado por aquilo que o pastor José tem carregado, recebido do Senhor. E aquilo que ele não tem retido, mas tem derramado sobre as nossas vidas. Nós nos abrimos nessa manhã para ouvir o Senhor através da vida dele mais uma vez. Abençoamos a sua casa, a sua família, tudo que leva o seu nome, sobrenome. Abençoamos o seu ministério e declaramos que ele é bendito do Senhor. E
que o Senhor Deus tem usado ele para tocar a minha vida, tocar tantas pessoas, e nós o recebemos com muita honra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Uma alegria estar aqui. Graça e paz, amados. Eu quero agradecer ao pastor Djalma, a pastora Mirna. É isso mesmo? Pastora Mirna, isso. Quero agradecer o pastor Eibe, pastor Andréa. Eu saí 6h30 de casa hoje. Eu disse, eu não posso perder a mensagem desta manhã. E deu certo, cheguei aqui 10 horas, 9h40, acho que 9h40 mais ou menos. Muito trânsito. E é sempre muito bom sentar à mesa com aqueles que têm muito para agregar na nossa vida. Eu sempre digo às pessoas que eu dou mentoria, quando você estiver sentado à mesa com alguém que está à sua frente, e que muitas vezes já chegou onde você gostaria de chegar, fale pouco, ouça muito e faça 3 perguntas inteligentes. Eu acho interessante que algumas pessoas menos avisadas sentam à mesa com pessoas que poderiam agregar muito e só elas falam. Não, se você estiver em uma mesa com gente que está à sua frente, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. Antes de eu ministrar a palavra hoje, eu faço um trabalho com casais na nação. E é interessante que esses dias eu estava orando e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor, que disse assim, eu quero que você dê mais atenção às famílias dos pastores. Ajude a cuidar da família dos pastores. Interessante. Então eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo da nossa casa que cuida de famílias. E depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. Pode passar esse pequeno vídeo, por favor? Só falta o som aí. Vamos lá. Vamos fazer assim, não tem som, então se vocês quiserem pausar o vídeo e mostrar no final, tudo bem também, tá bom? Aí a gente mostra no final, porque senão vocês vão ficar que nem assistir o filme do Titanic sem trilha, não é verdade? Aí não vai funcionar. Então, coloca para mim aquele slide inicial. Eu trouxe alguns livros para quem gosta de ler. Quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. E quem não lê não aprende, quem não aprende não cresce, e quem não cresce se torna escravo da sua própria ignorância, mediocridade e pequenez. Então você não tem outra alternativa a não ser ler. Líder precisa ler muito. Eu trouxe aqui esse livro, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. A Bíblia fala de um rei chamado Jeorão, que morreu sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrado? Como Saul ou como Davi? Como você quer ser lembrado? Como João ou como Judas? Como você quer ser lembrado? Como Caim ou como Abel? As mulheres, como vocês querem ser lembrados? Como Abigail ou como Jezabel? Isso é muito sério. Um dia eu estava lendo a Bíblia no meu devocional, e quando eu cheguei na lista dos nomes dos discípulos, aí chega no final está assim, Judas Iscariotes, o traidor. O Espírito Santo perguntou para mim, como você quer que o seu nome seja lembrado na história? Essa é uma pergunta. Esse livro eu escrevi para treinar líderes, eu já treinei mais de 40 mil líderes com esse livro aqui. Esse livro aqui, Colunas do Caráter Cristão. A maior crise no Brasil não é política, não é social, não é econômica. A maior crise no Brasil é moral. A igreja é a esperança do mundo. E os pastores deveriam ser, pelo menos, a referência moral da nação. Porém, nós nem sempre estamos sendo. Então, isso aqui é muito importante. Colunas do Caráter Cristão.
o caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Ok. O caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Esse livro é muito interessante. Os casados aqui, quantos gostam de sexo no casamento? Levante uma mão. Quem gosta bastante, as duas. Quem gosta muito, vai do pé aí também, irmão. Tem esposa falando assim, se meu marido fosse tão animado assim lá em casa, eu seria mais feliz. Eu nunca vi tantos pastores com preguiça sexual. Presta atenção. Sexualidade de barro. Esse é um livro que eu trato muito. Por que o sexo acaba no casamento de um pastor? Será que ele não está dando toda a sua energia para a igreja, ao ponto de faltar energia para casa? Isso aqui é muito sério. Escreva isso no seu coração. Antes da igreja, a casa. Antes do púlpito, a mesa. Deus não quer que você destrua o seu casamento em nome do trabalho na igreja. Alguém já morreu pela igreja. E o seu nome é Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para morrer para salvar a igreja. Nós somos chamados para servir a igreja, mas sem perder a nossa alma. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Esse livro aqui vai te ajudar. Aí as mulheres aqui vão entender por que é benéfico um pastor no púlpito muito satisfeito com a esposa sexualmente. Porque o lugar mais perigoso para um pastor insatisfeito sexualmente é o gabinete da igreja. Esse livro aqui vai te ajudar. E depois que o casal lê esse livro aqui, tem avivamento lá em casa. 3 vezes por semana. Com plenitude orgástica ainda. Vai pegar fogo em tudo lá. Entendeu? Maravilha. Esse aqui, ó. O que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar? Eu posso dizer com muita reverência diante de Deus, que a minha família é o meu maior patrimônio e o meu portfólio. Até porque eu não falaria de família se eu não tivesse um resultado que me desse autoridade. Porque não adianta uma teoria, a gente precisa de um resultado. Todos os meus filhos amam a Jesus. Todos os meus filhos estão envolvidos no ministério. E a minha nora é uma grande mestra da palavra. A minha filha é líder do ministério infantil da igreja que o irmão é pastor. E o meu filho Pedro é casado, ele é ministro de louvor e casado com a ministra de louvor. E os meus netinhos amam a Jesus. A minha netinha, mês passado, ela leu 8 livros. Está terminando de ler mais uma vez a Bíblia. Ela discipula na igreja as pré-adolescentes e ela também é uma evangelista na sala de aula. Ela ora pelas amiguinhas e tal. Ela é uma maravilha, é uma pastorazinha assim, certo? E o meu netinho Davi, a mesma coisa. E meu filho fez um podcast com meu neto, Davi. Ele tinha, acho que 11 aninhos. E a interlocutora perguntou assim: o que você vê no seu pai em casa que mais te chama a atenção? Ele disse, primeiro, é como ele, com tantas coisas para fazer, arruma tanto tempo para ficar com a gente. E segundo, eu não conheço outra pessoa mais parecida com Jesus do que o meu pai. E eu tenho orado, porque eu também quero ser tão parecido com Jesus como meu pai é. 11 anos de idade. Outro dia eu saí para ver eles brincando na piscina. Um estava batizando o outro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas. Eu falei tudo com chamada pastoral. Eu coloquei 55 lições nesse livro, que eu aprendi como pai de 3 filhos. E por último, 25 sinais de um casamento em perigo. É interessante que um pastor falou assim, Josué, eu quero ir aí, eu quero uma mentoria ministerial com você. Eu disse, vem no SOS Casamento, pastor. E aqui eu tenho um tempo nos intervalos para te atender. Mas meu casamento não é sobre casamento, Josué, é sobre ministério. Meu casamento está legal. Não, mas vem aqui, você conhece o nosso trabalho e nos intervalos eu dou uma mentoria para você. Ah, então eu vou aí para conhecer. Aí ele veio, passou, porque lá é uma imersão de quinta a domingo. Ele passou pelo primeiro dia, segundo dia,
No terceiro ele falou, tem como me atenderem na sala terapêutica? Eu disse, mas por quê? Cara, meu casamento precisa e eu não sabia. No final ele disse, obrigado. Eu acho que a mentoria foi uma desculpa que Deus usou para eu trazer aqui. Tem muitos pastores com o casamento com efeito cupim e não se dá conta. Isso é perigoso. Eu falo sobre 25 sinais de que o casamento pode estar em perigo e você não percebeu ainda. E aí no final aqui eu coloco 4 testes. Para o marido, para a esposa, sobre finanças, sobre sexo. Porque outro dia o marido falou assim, ô Josué, eu sou quase um anjo em estado de glória lá em casa. Eu falei, então tá legal. Estava no hotel, faz esse teste aqui, são 40 perguntas. Se você tirar 5 no teste, pode ir para a piscina que você está bem demais. Ele foi e respondeu, quando ele voltou, ele falou, ora por mim aí. Eu disse, por quê? Tirei 3,5. Então compra o livro e já faz o teste. Ó, esse combo aqui a gente vai fazer um preço acessível para quem desejar. Você pode pagar em 6 vezes e quem comprar o combo pode pedir lá para o meu pessoal o curso. É um curso com 21 aulas sobre paternidade que você pode... Esse curso custa mais de R$200, mas eu vou dar para você se você comprar o combo, tá bom? Vamos assistir o vídeo, me parece que agora já está ok. Vamos assistir esse pequeno vídeo então. Você pode pagar em 6 vezes... Opa! Os divórcios estão aumentando no Brasil. Os divórcios cresceram no Brasil Cresce durante o número de divórcios registrados no Brasil em 2023. O propósito do nosso ministério é implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, provocando cura. Cura para o casamento, cura para a família, cura para os filhos. Quando eu entrei nesse lugar, eu entrei acabado, destruído. Ela não queria mais o casamento de maneira nenhuma. Perdemos tudo. Como a Karine falou, chegamos no fundo do poço. O casamento já tinha acabado. O SOS ele foi um divisor de águas na nossa vida. Eu aprendi a ser pai aqui dentro. Eu aprendi a ser marido aqui dentro. Eu aprendi a ser homem aqui dentro no SOS Casamento Curado. Hoje, sem dúvida alguma, o meu ministério, ele provoca a interrupção de um processo de divórcio em milhares e milhares de casais. Queríamos sim ser um ministério com este foco. Nós vamos implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, no Brasil e no mundo, visando cura, libertação e salvação das famílias. E isso está muito claro no meu coração. A gente não vivia um casamento. O que nós estamos vivendo hoje, eu jamais sonhei que eu viveria. Quando me falavam sobre casamento, eu não tinha a ideia do que é ter um casamento como a gente tem hoje. De fato, nós somos felizes. Muitos maridos e muitas esposas, depois que passam pela imersão do SOS Casamento, eles dizem assim, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Porque provocou em mim uma transformação do caráter, da forma de enxergar o casamento como uma aliança divina e da forma como enxergar a família como o nosso maior patrimônio. Então, para mim, este é um dos grandes benefícios, porque faz com que haja uma mudança radical nas pessoas de dentro para fora. A gente estava separado, vivendo na mesma casa. Mas depois daqui, O SOS, né? O SOS, assim, ele mudou a minha vida, meu casamento. Meu marido é uma outra pessoa. Tudo aquilo que eu não falava, não há possibilidade. Não existe isso mais. Que eu estava desacreditada. Realmente ele mudou de atitude, de postura, de visão, Nós temos um casamento de verdade hoje, através do SOS. Nós já atendemos mais de 5.500 casais. E numa pesquisa que fizemos, 70% destes casais que foram atendidos hoje estão vivendo uma nova vida, vivendo um milagre de restauração no casamento. A imersão SOS Casamento Curado acontece em uma estrutura que nós chamamos de
Espaço Amo Família, aqui na cidade de Tuiuti, muito próximo de Bragança. Nós temos lá 63 suítes com a marca da excelência, nós temos uma linda capela, nós temos um lindo restaurante. As pessoas chegam, na maioria das vezes, na quinta-feira e elas voltam para casa no domingo depois do almoço. É uma imersão com a duração de 4 dias e tudo que nós fazemos de forma muito bem planejada e intencional. Tudo aqui foi transformado em nossas vidas. Um detalhe muito importante é que nós estávamos separados. Daqui nós já fomos para o nosso apartamento. E em 7 meses após o SOS, nós fomos abençoados com a dupla honra. Deus nos deu um casal de gêmeos, Laura e o Lorenzo, que hoje eles completaram 7 anos. E eu costumo dizer que assim, ele é fruto do trabalho do SOS. Algumas pessoas perguntam para mim, Josué, você não se acostuma com o que acontece aqui? Não dá para se acostumar. Não dá para acostumar porque a cada SOS Deus prepara algo diferente, uma surpresa extraordinária. Eu tenho o sentimento de estar cumprindo uma missão que Deus deu para mim, deu para minha esposa e deu para todos aqueles que trabalham comigo. O sentimento é de missão cumprida. O sentimento é de estar fazendo aquilo para o qual Deus me chamou para fazer e quero fazer até quando Ele me chamar para estar com Ele definitivamente. Oi, pastor. A Pequitita. Por salvar a vida da nossa família. Obrigado, SOS, pastor Josué e pastora Rose, por investir na minha família. É muito bom ver o casamento dos meus pais restaurado. Obrigado, pastor Josué, pastora Rose e toda a sua equipe. Beijo, pastor. Tchau. Nossos pais vivem um milagre no casamento. E tudo isso começou depois do SOS Casamento Curado. Pastor Josué, pastora Rose, somos gratos pela vida de vocês e por esse lindo ministério. Meus pais vivem um milagre no casamento e tudo começou no SOS Casamentos Curados. Depois do SOS Casamentos Curados, o casamento do meu pai vive uma transformação diária. Obrigado, pastor Josué, pastora Rose e pelo ministério. Ministério Amo Família, implantando a cultura do reino de Deus nas famílias no Brasil e no mundo. É isso aí. Três daqueles testemunhos que vocês ouviram ali são pastores. Eu me lembro que vários pastores me ligaram para nós salvarmos um casal de pastores. E o que havia acontecido com aquele casal de pastores jovens? E não tinha o que desconectasse essa mulher desse homem. E esse casal chegou lá e todos diziam, já foi tentado tudo, já foi testado tudo, e não há quem desconecte o coração dessa mulher desse feiticeiro. Ela já estava com tudo pronto para assumir um compromisso definitivo com esse homem. E esse casal chega lá e a gente começa um trabalho. E lá tem um momento que a gente tira uma foto profética. E essa foto é o seguinte, o casal tira essa foto e eu explico. Vocês não vão tirar uma foto que fale de uma realidade de hoje. Vocês vão tirar uma foto como se vocês estivessem numa lua de mel. Felizes da vida. Ele estava arrebentado e ela envolvida. E eles foram lá e tiraram essa foto como se estivesse numa lua de mel. Eu disse, é profético, vocês estão apontando para o futuro profético. E passamos a cuidar desse casal. Convidamos ela para voltar a servir e fomos acompanhando e tal, atendendo, assistindo. Lá na frente, o laço foi quebrado. Ela entendeu, caiu em si, e aí fizemos um trabalho agora de reaproximação, e namoro, noivado e casamento de novo e tal. E recentemente eu recebi dele um texto muito bonito no WhatsApp. Ele dizia assim, pastor Josué, Deus nos tirou da onde nós estávamos, Deus restaurou o nosso casamento, libertou minha mulher, curou a minha alma,
curou a minha família. E aí ele tem a foto que ele tirou na sala da casa dele. E ele diz, naquele dia em que eu estava arrebentado, eu só tirei aquela foto porque eu quis ser submisso à sua autoridade. Mas hoje eu entendi, porque essa foto hoje está na minha sala. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida hoje. Porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. Se você me pergunta, Josué, essa terra, defina ela em uma frase. Lugar onde o divórcio é cancelado. É muito comum, quando termina a imersão, uma pessoa chega assim, ó, no final da imersão, tira da bolsa. Ó, aqui está o divórcio que nós assinaríamos esta semana aqui, ó. Quero dizer para vocês que nós estamos cancelando o divórcio, estamos voltando para casa para começar um tempo novo e uma nova estação. Então, eu quero que você seja parceiro como o pastor Eibe é. O pastor Eibe sempre envia para nós casais que precisam de ajuda. Pastor Carito Paz sempre envia, Edu Bertolozzi sempre envia. E as igrejas que se tornam parceiras nossas têm um desconto. A gente dá um desconto para a igreja, nos juntamos para salvar. Perto de nós, ninguém se separa. Ninguém se separa, certo? E se for pastor, a gente faz um trabalho, a gente dá uma atenção maior ainda, se for ministro de louvor, como chega sempre lá, um pastor, nós fazemos um trabalho de restauração mesmo. Tem sido, assim, uma bênção. Amém, queridos? Bom, eu não vou me demorar, porque... Passa para mim, pode passar, por favor? Pode passar? Aí, se você quiser, lá, todas as informações estão aí, tá bom? Ó, PR Josué Gonçalves, SOS Casamento Curado, são o Instagram. E eu tenho um trabalho que eu faço todos os dias no YouTube, você pode acompanhar também. Quem me segue aqui nas redes sociais? Quem me segue? Levante a mão assim. E você, irmão, não me segue por quê ainda? Você, ó. Ô, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda lá eu alcançar 2 milhões de seguidores, que eu só estou com 1.900.000. A gente precisa alcançar 2 milhões de seguidores. Pastor Eibe, olha o que nós temos na mão. Nós temos na mão um canhão. Se nós soubermos usar para a glória de Deus e para a edificação do povo, a gente vai muito longe. Ontem, às 4 horas da tarde, eu postei uma reflexão, 7 lições que aprendemos com a morte da Juliana, lá no vulcão, na Indonésia. Eu postei 7 lições que aprendemos com a morte dela. Sabe quantas pessoas assistiram até agora? 2.500.000 pessoas. Então, se nós usarmos a internet com inteligência espiritual, de forma intencional, para o reino de Deus, nós vamos alcançar o mundo. Por isso que eu invisto muito nas redes sociais. Pode passar, por favor, agora. Aí está minha família, para quem não conhece, eu tenho 3 filhos, 2 noras, 1 genro e 3 netos. Nossa família não é perfeita, mas ela é muito saudável. Pode passar, por favor. Bom, eu vou agora, irmão aí da mídia, que nos ajuda muito. Eu vou lendo e ministrando aqui, você vai passando aí, tá bom? Ok. Eu quero falar com vocês uma palavra que pela primeira vez eu vou falar isso. Essa palavra nasceu com inspiração no trabalho do pastor Eibe Uber, discipulado 1 a 1, certo? Pastor Eibe que sempre nos orienta, você não pode andar sozinho, não é? Você não pode caminhar de forma solitária. E com base nesse trabalho do MDA, eu fiquei pensando, pastores solitários, pastores em perigo. Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? O próprio Deus. O segundo texto, melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, presta atenção, porque se um cair, é uma possibilidade. Ninguém aqui pode dizer, eu estou para além desta possibilidade. Isso daqui não é possível comigo. E esse foi o problema de Pedro. Todos podem te negar, menos eu. Porque se um cair, o outro acaba de derrubar, ou acaba de matar.
O outro acaba de esmagar. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Segundo aos Coríntios 7, 5 e 6, uma parte do texto diz: conflitos externos e temores internos. Paulo dizendo: Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Provérbios 18, 1. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge contra a verdadeira sabedoria. 5 razões por que o pastor não deve andar sozinho. A primeira razão é: Deus nunca esteve só. Por isso, quando Deus olha para Adão sozinho, não representa a sua imagem e semelhança. Porque se ele nos fez a sua imagem e semelhança, então não o representa. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente em comunhão perfeita. Ele nunca existiu em solidão. Deus nunca existiu em solidão. Quando cria o ser humano, faz a sua imagem, o que inclui a necessidade intrínseca de relacionamento, conexão e pertencimento. O teólogo Stanley disse: ser humano é ser em relação. A imagem de Deus se manifesta mais plenamente não em indivíduos isolados, mas em pessoas em comunhão. Quando Deus quis curar Adão da solidão, Ele não deu para ele um PlayStation, e nem uma rede social, e nem uma tela para assistir Netflix. Deus não deu entretenimento, Deus deu relacionamento. Deus não nos cura com entretenimento. E há pastores que fazem da igreja o seu entretenimento, quando na verdade Deus quer que a gente desenvolva, construa relacionamento. Segundo, por que um pastor não deve andar só? Sozinho o líder não atinge o potencial máximo da sua liderança. Um líder sozinho se cansa, se isola, se limita. Mas um líder que constrói junto amplia seu impacto e forma um legado. O corpo de Cristo só cresce quando cada parte coopera. Terceiro, o seu futuro está conectado com pessoas. Lembra de Noemi, Ruth, Boaz, Obed, Davi, Jesus. Líderes precisam compreender que o destino é tecido em relacionamentos prováveis para posicionar pessoas em lugares de influência. A sabedoria está em discernir estas ligações divinas. Em vez de procurar apenas oportunidades, procure pessoas com princípios. Em vez de buscar posições, valorize conexões que carregam propósito. Sente na mesa certa. Esta é a pergunta: quais são as Noemis em sua vida? Que te conecta como conectou Ruth a Boaz, da onde nasce Obed, que gera Jessé, que gera Davi e faz com que ela vá parar na genealogia de Jesus. Quem te desafia? Quem te corrige? Quem abre portas ou te aproxima mais de Cristo? Quarta razão: a longevidade do seu ministério e liderança também depende dos seus relacionamentos. Sabe, eu sempre digo, lendo Marcos capítulo 2, que nós precisamos, à semelhança daquele paralítico, ter pelo menos 4 amigos. Alguém estava num velório e quando viu 4 pessoas carregando um caixão, disse para o outro: precisamos de pelo menos 4 amigos. 4 amigos que nos carregam quando nós não podemos andar com as próprias pernas.
4 amigos que acreditam na possibilidade do milagre, quando nem nós acreditamos mais. Porque aquele paralítico provavelmente já não acreditava mais na possibilidade de sair da paralisia. Mas ele tinha 4 amigos que podia dizer assim, ó, se você não acredita, eu acredito. Se você não tem fé, eu tenho fé para ver em você um milagre acontecer. Porque quando descem ele, o próprio Jesus diz, o texto diz assim, e vendo a fé dos amigos, não do paralítico. Você tem pelo menos 4 amigos? Romanos capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 16. Veja o que Paulo diz. Eu gosto muito desse texto. Paulo escreve a carta mais profunda quando se trata da soteriologia, doutrina da salvação. Só que esse texto aqui não é um texto soteriológico. É uma relação de pessoas. Deus gostou tanto que o Espírito Santo deixou esse texto no cânon sagrado como palavra de Deus. E o texto diz assim, ó, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Aí ele começa no verso 3, dar uma lista de amigos. E ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, a lista é longa. Os quais, pela minha vida, arriscaram a cabeça. Quantos na sua lista de amigos arriscariam a cabeça por você? Nem a sua mulher, nem o seu marido, nem os seus filhos. Um dia minha esposa disse assim, a Filó, que quando eu estava com câncer, foi a quem mais andou comigo, abrindo mão de tudo o que tinha para fazer. Se um dia ela precisar do meu rim, eu sou a primeira da fila. Se ela precisar de um rim, eu sou a primeira da fila. Muitos não têm muitos amigos, porque plantaram uma semente, regar, esperar ela germinar, crescer, até oferecer sombra e fruto leva tempo. Os imediatistas não constroem amizades. Porque se amigos são como árvores frondosas, que nos oferecem sombra e fruto em tempos difíceis, quanto tempo leva para se ter uma árvore frondosa nos dando sombra e fruto? A longevidade do seu ministério e liderança depende dos seus relacionamentos. A longevidade do seu ministério e liderança não está apenas no talento, na unção, ou na competência, mas também e muitas vezes, principalmente, na qualidade dos seus relacionamentos. Uma das lições que nós aprendemos com a morte da Juliana é esta: não fique sozinho em lugares perigosos. A solidão ministerial, ela é terrível, porque o pastor, ele é um guardador de ovelhas. E é muito perigoso quando esse pastor se isola. Alguém disse assim, ó, sozinho, até o melhor que você tem pode te levar à loucura. Você pode até correr mais rápido sozinho por um tempo, mas não vai resistir por muito tempo sem pessoas saudáveis ao seu lado. Provérbios 13:20 diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Líderes que duram décadas são aqueles que entenderam cedo que não se constrói algo duradouro sem alianças profundas.
gosto do que o pastor Carito Paz sempre repete. Se o que você está construindo dá para fazer sozinho, é muito medíocre o seu sonho. É muito pequeno o seu sonho. É muito insignificante o seu sonho. Porque tudo o que é grande depende de muita gente envolvida. A solidão no ministério é terreno fértil para o esgotamento, o orgulho e a desilusão, até para a queda. Juliana caiu porque por pouco tempo ficou sozinha. E ficou sozinha por causa do esgotamento. Se ela não estivesse só, provavelmente estaria viva até hoje. Se alguns pastores não estivessem só, não teriam adulterado. Não teriam tido problema com dinheiro. Porque um dos segredos de estar com pessoas é que a gente presta contas. Agora, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. A lei da concordância exige pelo menos 2 pessoas. Porque a manifestação da presença e do favor de Deus se ativa na comunhão e na unidade. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Líderes isolados perdem força. Líderes aliançados multiplicam poder. 6ª razão porque um pastor não pode andar só. Conexões são a chave que abre portas para o extraordinário no seu ministério. Conexões certas não apenas abrem portas, mas destravam estações que sozinho você jamais acessaria. Deus sempre usou conexões para liberar destinos. Vou repetir. Deus sempre usou conexões para liberar destinos. Moisés com Jetro, Davi com Jonatas, Paulo com Barnabé, até Jesus no plano humano teve 12 com os quais ele se conectou. Uma pessoa é muito pequena para alcançar algo grande sozinha. O ministério frutífero nasce da aliança com pessoas que ampliam sua visão, sustentam sua alma e desafiam a sua fé. Agora, 6 razões por que pastores isolados estão em perigo. Primeiro, pastores isolados não recebem cuidado e incentivos. Eu não posso esquecer de uma verdade. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Vou repetir. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Seu ministério foi reconhecido, o seu ministério como pastor foi reconhecido, mas você nunca deixou de ser ovelha. O reino de Deus se constrói por meio de relacionamentos. O apóstolo Paulo frequentemente enfatiza o valor do cuidado mútuo na comunidade. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando um pastor vive isolado, perde a bênção do suporte mútuo, privando-se do encorajamento necessário nos momentos de luta. Segundo, pastores isolados não recebem o confronto necessário. Ele é uma casa sem espelho. O confronto em amor é essencial para a manutenção da saúde espiritual e emocional do pastor. A Escritura ressalta: ferro com ferro se afia. O ferro não é afiado sozinho. É ferro com ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o Natan da sua vida? Davi precisava de um Natan que o confrontou no seu pecado. Agora, todo Natan precisa de um Natan.
Quem é o seu espelho? Lá no jardim do Éden, Adão não tinha espelho. Eva não tinha espelho, como nós temos em casa hoje. Quem se olhou no espelho hoje? Levante a mão assim, quem se olhou no espelho? Dá uma olhada no irmão ao lado para ver se ele se olhou mesmo no espelho hoje. E por que a gente se olha no espelho? Porque existe em nós pontos cegos. Presta atenção. Existe em nós um eu cego. Por isso que a gente precisa de espelho. Sabe por que Deus não colocou olhos na sua nuca? Sabe por quê? Porque Ele não queria que nós fôssemos independentes. O fato de eu não enxergar com olhos nas costas é porque eu dependo de você. Você depende de mim. Isso tem a ver com interdependência. Já que no Éden não tinha espelho, quem era o espelho de Adão? Eva. Quem era o espelho de Eva? Adão. Agora você sabe quais são as duas virtudes do espelho? Primeiro, espelho não mente. Segundo, não tem medo de ser quebrado quando fala a verdade. Eu emagreci, eu fiz um propósito, né? Eu ouvi uma mensagem que me confrontou, estou falando de confrontação, me confrontou tanto, que naquele dia eu decidi, eu vou caminhar ou fazer atividade física 180 dias sem parar, sem falhar um dia. E aí eu comecei. Hoje eu estou completando 558 dias de treino ininterrupto, todos os dias. Aí eu emagreci 13 quilos. E as pessoas dizem assim, pô, Josué, você ficou bem, você está legal, pô, você tá bem, hein? Só que lá em casa eu tenho um espelho desse tamanho no quarto. Quando eu tiro a camisa e fico sem camisa e olho assim de lado, ele continua gritando para mim, barrigudo. Sem medo de ser quebrado. Deixa eu construir uma ilustração para entender aqui. 3 pastores foram no restaurante. E um deles usava um bigodão assim, como eu já usei. E esse do bigode estava gripado. Quando os casais de pastores chegaram no restaurante, a mulher não consegue ir ao banheiro sozinha. A mulher fica assim, vão no banheiro comigo? Vão no banheiro, você quer no banheiro? Você quer no banheiro? E aí vai as 3 juntas. Se você vê um homem fazendo isso, fica preocupado, irmão, porque o homem não tem esse hábito. Vão no banheiro, você está me entendendo? Mas as mulheres foram para o banheiro e os pastores ficaram conversando ali na mesa, e o que estava gripado, de repente tem uma coceira no nariz e tal, ele dá uma tossida. Quando ele tosse, sai uma meleca do nariz dele e fica pendurado no bigode. E os 2 pastores, no momento de descontração, não falou para ele. E aí eles contavam a piada, o pastor sorria e a meleca fazia assim. O que ele estava precisando, irmão? De um espelho. E o espelho dele estava onde? No banheiro. Quando a mulher chega, que vê, meu amor, que é isso? Ele, isso o quê? Isso o quê? Aí ela cochichou assim, tem uma meleca no seu bigode. Aí ela abre a bolsa, e bolsa de mulher tem tudo, né? Outro dia nós saímos com um grupo de irmãs lá em Paris, fomos num restaurante, lá eles não usam palito de dente, eu uso. Falei, poxa, não tem palito? Falei, não, irmão, pastor, eu tenho aqui. Aí a gente precisou de um cortador de unha, ela tinha lá também. Precisou de uma tesoura, vai ter tudo lá longe, né, as mulheres. Aí ela tirou assim um lenço de papel e fez assim nele, ó. Aí ela falou assim, agora você vai lá no banheiro, porque ainda tem uma alface no seu dente. Olha o espelho ajudando aí. Talvez você diga assim, estranha essa ilustração, hein, pastor?
que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. Qual é a meleca no seu caráter que todo mundo vê e só você não enxerga? A sua esposa já falou com você? A sua filha já falou para você? O seu filho já falou para você? Até quando insistir com algo que Deus está usando o espelho para te confrontar? Quem é que te fala a verdade, pastor? Quem é que te fala a verdade, minha querida esposa de pastor? Cuidado para você não estar rodeado de bajuladores hipócritas. Pessoas que só te aplaudem e faz você pensar que é o que na verdade você nunca foi. Eu preciso de espelho. Quem é que gosta de ouvir a verdade aqui? Levante a mão assim, por favor, bem alto assim, bem alto, bem alto. Não é verdade? Se eu falar para você, você está com mau hálito. É agradável? É bom? Se eu falar para você, o seu peso no púlpito, se é obesidade, e não é uma obesidade como consequência de um problema de saúde, é por negligência. Se eu falar para você que isso desprega o que você prega, isso comunica algo negativo do Evangelho, é agradável? Não! Agora, sabe por que a verdade dói? Porque é o bisturi do médico nos cortando. Não para nos matar, mas para nos curar. É a injeção doída no músculo, que não é para nos matar, é para nos sarar. É o remédio amargo, que é ruim de tomar, mas é o que nos sara. Então, esta é a pergunta. Quem é o teu espelho? Quem te fala a verdade? A quem você presta contas? Terceiro, pastores isolados tendem a tomar decisões equivocadas. Guarde isso, por favor. As decisões que nós tomamos devem ser em uma mesa, aonde tem alguém com uma mentalidade apostólica, alguém com a mentalidade evangelística, alguém com a mentalidade mestral, alguém com a mentalidade pastoral, alguém com uma mentalidade profética. São várias visões diferentes para tomar uma decisão acertada. Quais são as pessoas do seu conselho administrativo, eclesiástico, ministerial? Ou você toma sempre decisões sozinho? Pastores isolados tendem a tomar decisões equivocadas. Quarto, é sempre bom, gente, ter na mesa uma mulher. Porque tem mulher que ouve mais a Deus do que os homens. É sempre bom ter na mesa um Tomé. Só um também. Pastores isolados não aprendem efetivamente. Número 4, pastores isolados não aprendem. É como Sansão. Você não vê Sansão com os pais, você não vê Sansão com mentores, você não vê Sansão com profetas, você não vê Sansão com líderes. Sansão, um homem de Deus que decidiu caminhar sozinho, por isso ele não aprende com os próprios erros, não aprende com os erros dos outros, não aprende com os erros dos outros líderes. O aprendizado pleno acontece em comunidade, no compartilhar de experiências e saberes. Olha o que Paulo diz para Timóteo:
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar. Líder é alguém que nunca para de crescer, nunca para de aprender, para nunca parar de crescer. E aí, Ray Kroc disse assim, idealizador da marca McDonald's, não vamos comprar o pacote inteiro, mas pelo menos ele foi falou de forma muito acertada. Ele disse assim, olha, se você se acha tão maduro ao ponto de não precisar mais assentar para ouvir a fim de aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. 5. Pastores isolados são divorciados da realidade. Alguns pastores vivem numa bolha. Eles não visitam outras igrejas, não participam de um simpósio, de uma conferência como essa, ficam recolhidos lá na sua bolha, e ele pensa que tudo que Deus está fazendo no planeta se resume dentro da sua bolinha. Ele é divorciado da realidade. Sem contato, diálogo e prestação de contas, o pastor pode perder a noção da realidade da igreja e da sociedade, tornando-se irrelevante. Ai do que fica só, diz a Bíblia. A conexão com outros mantém o pastor com os pés no chão, sensível às reais demandas do povo de Deus. 6ª razão. Pastores isolados são divorciados da realidade, eu falei. 5 tipos de relacionamentos são necessários para construir bem o ministério pastoral. Outro dia eu estava falando sobre legado. Herança é o que a gente deixa para os nossos filhos, biológicos e espirituais. Legado é o que a gente deixa dentro dos nossos filhos. A herança pode ser perdida, o legado fica para sempre. Olha só. Paulo morreu, mas dentro de cada um de nós existe um pedacinho de Paulo. John Wesley morreu, mas deixou um legado. Billy Graham morreu, mas deixou um legado. Preste atenção, legado é aquilo que fica em nós. E aí me impressiona a forma como Paulo começa e a forma como Paulo termina. Melhor do que começar bem é terminar bem. Eu entrei na sala de um pastor, tinha 2 fotos, uma do Jimmy Swaggart e uma do Billy Graham. Eu disse, por que essas 2 fotos? Ele disse, essa me diz o que eu não devo fazer. E essa me diz o que eu devo fazer. A pergunta é, como você quer terminar? O apóstolo Paulo termina aonde? Numa prisão marmetina, sozinho. E ele está aguardando julgamento, condenação e decapitação, ele sabe que vai morrer. E ele diz assim, ó, combati o bom combate. Ele está sozinho, todos o abandonaram, ele não está no hotel 5 estrelas, ele está numa prisão marmetina, muito frio, ele está sem agasalho, pede para Timóteo trazer, e diz, venha antes do inverno, porque se você esperar o inverno, eu já fui decapitado, então venha antes do inverno, traga o pergaminho, traga os livros. Ele está assim, contando os dias da sua decapitação. Não há remorso, não há arrependimento, não há reclamação, não há murmuração. Ele diz, combati o bom combate. E ele diz assim, completei a carreira. Agora, como ele fecha esse verso é interessante. Ele diz, guardei a fé. Só que ele não guardou sua fé. Ele guardou sua integridade. Porque no caminho, como Alexandre o Latoeiro, muitos se perderam, como Judas. Ele guardou sua moral. Ele guardou sua convicção.
convicção. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Agora presta atenção. Ele guardou a fé, ele guardou a integridade, guardou a moral, guardou sua convicção, ele guardou o conteúdo doutrinário do Evangelho, não deixou que isso fosse contaminado. E aí ele diz assim: agora só me resta receber a coroa da justiça. E a pergunta que eu fico é: quantos querem terminar como Paulo terminou? Essa é a pergunta. Agora, para terminar como Paulo terminou, além de muitos outros fatores, você precisa ter pelo menos 5 tipos de relacionamentos que Paulo tinha. Primeiro, mentores que o transformam. Quando Paulo disse eu aprendi, ele aprendeu também com mentores. Segundo, discípulos que o desafiam. E dentre eles, Timóteo como herdeiro do seu legado. E essa é a pergunta. Quem você está treinando como herdeiro do seu legado? Sabe qual foi o grande erro de Josué? Não fazer o que Moisés fez com ele. Preparar o herdeiro do legado. Sabe qual foi o grande erro de José? José morre e não tem o herdeiro do seu legado. Gente, o Elias não pode morrer sem o herdeiro da sua capa, do seu legado, o Eliseu. Paulo, quando fala com Timóteo na segunda carta, é um testamento, é passar o bastão para alguém que andou com ele 11 anos. Treinando. Jesus começa treinando herdeiros. Ele começa chamando 12. Vou treiná-los porque são os herdeiros do meu legado. A pergunta é, se você morresse hoje, quem ficaria no seu lugar? Tem algumas igrejas que fecham. Porque a briga vai ser tão grande. A confusão vai ser tão grande. Ei, amados, preste atenção. Nós precisamos ser homens de planejamento estratégico. Ou você pensa que vai ficar para sempre aqui? O tempo de preparar herdeiros do legado é hoje. Não faça como José. Não faça como Josué e tantos outros que não se preocuparam com os seus Timóteos. Mas só que não era só Timóteo. Por onde Paulo passava, ele treinava aqueles que dariam sequência. O Onésimo, ele treinou na prisão, devolveu para Filemão, e a história diz que foi um grande líder. Quem você está treinando? Eu estou com 62 anos, e as pessoas perguntam para mim, pelo que eu vejo, Josué, no seu ministério, o que você sonhou há 40 anos atrás, parece que você já está realizando e quase que concluindo. Falei, é que você não conhece os próximos sonhos. O que me desafia são os sonhos, a visão. Agora escute, por favor. Sabe qual é a minha grande preocupação hoje? Legado. Hoje eu estou assim, ó. Eu encontro um casal jovem de pastores que tem vocação para trabalhar com família. Eu falo assim, quer ser treinado por mim? Passa um ano lá na minha base. E os pastores, alguns estão lá sendo treinados. Um ano vai ser treinado na minha base. Legado. Meu filho é um herdeiro do meu legado. A minha filha é uma herdeira do meu legado. Os meus discípulos que eu treino são herdeiros do meu legado. Se eu morrer hoje, a obra não para. Ou seja, Paulo morreu, mas o legado dele está aqui hoje presente, ó. A nossa liderança não pode morrer com a nossa morte, pô. Então, mentores,
Discípulos, está aí? Amigos que nos confortam. Como a gente precisa disso? Minha esposa estava com câncer, um tempo muito difícil, quimioterapia, radioterapia. Eu me lembro que de repente, quando eu vejo é um amigo, um pastor amigo. A gente sentou na sala assim, ele não disse nada, ele só pegou o violão e começou a cantar canções para alegrar nosso coração. Um hino mais lindo do que o outro. E ele toca e canta muito bem. Cantou lá uns 10 hinos. Fez uma oração, deu um abraço em nós e foi embora. Ele não tem noção do que ele fez naquele dia para nossa alma. Amigos que nos carregam quando está difícil andar com as próprias pernas. Amigos que marcam presença fora do churrasco. Amigos que marcam presença fora da festa de aniversário. Amigos que marcam presença quando a maioria desapareceu. Amigos que liga para você e diz: estou indo aí para ficar um tempo com você, abrir mão da minha agenda, porque eu soube que você está com um quadro de síndrome do pânico, depressão, e eu quero passar com você. Você tem 4 amigos assim? Se não tem, vamos começar a construir, porque isso custa. 4 inimigos que os promovem. Toda Ana precisa de uma penina que o provoque a sonhar grande e com o impossível. Sem inimigos, a gente se acomoda. Sem inimigos, a gente se conforma e vai para a zona de conforto. E o pior lugar que existe para que a gente caia na estagnação é a zona de conforto. Às vezes é necessário que Deus use um inimigo para nos tirar desse estado de acomodação na zona de conforto, para que a gente ouça o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí sim, quando você aceitar o desafio de deixar a zona de conforto, eu vou te levar para uma estação que vai impactar através da sua vida o mundo. Mas você está disposto a sair? Se Ruth, como órfã, não deixasse sua cultura, o seu povo, sua família, sua terra, ela seria uma órfã. Cairia no esquecimento. Não faria parte da história da Bíblia. Conexões vitais que criam vínculos fortes. Que pena. Eu vou encerrar. E vou encerrar nesse ponto. O que pode levar um pastor a isolamento correndo? O que pode levar um pastor a isolamento? Marque aí, número 1. A perda da simplicidade. A simplicidade espiritual, relacional e ministerial é um dos grandes tesouros do coração pastoral. Jesus ensinou sobre com simplicidade, proximidade, acessibilidade. Um dia eu fiz uma oração. Deus, eu sei escrever relativamente bem. Eu tenho uma voz que o Senhor me deu, que as pessoas dizem que é bonita. Eu tenho bons resultados na minha liderança. Só que eu gostaria, Senhor, de ser conhecido pela minha simplicidade. Gostaria que as pessoas que sentassem à mesa comigo
levantasse assim dizendo, poxa, como ele é simples. Mas que não fosse teatro, fosse a minha essência. Se não fosse faz de conta que eu sou, que seja o que eu sou. Sabe por quê? Jesus não nasceu no melhor hotel 6 estrelas de Jerusalém. Ele escolheu uma manjedoura em Belém. Um estábulo. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. O Verbo que se fez carne. Nasce numa manjedoura. Você quer coisa mais simples do que isso? No final ele poderia, olha só, se Jesus fosse marqueteiro e algum, como nós pastores somos, porque às vezes Jesus cura uma dor de cabeça, o cara faz uma propaganda como se Jesus tivesse levantado um paralítico. Agora presta atenção. Jesus poderia, no final, antes de ir para a cruz, montar um palanque em Jerusalém, num lugar estratégico, fazer um milagre midiático, para ser aplaudido pela multidão, e todos dizendo, é o cara, é o cara. O que ele faz? Ele se recolhe, se esconde, se recolhe no cenáculo. Chama os seus discípulos, e estão todos lá sentados, no chão lá, né? Tipo de mesa deles lá, sentado. E Jesus fica esperando a proatividade dos seus discípulos, para ver quem é que lavava os pés, porque era cultural, lavar os pés antes de se alimentar, de sentar à mesa. Jesus está esperando a proatividade do João, do Filipe, do André, do Mateus. Ninguém é proativo, ninguém toma iniciativa. Já que ninguém toma iniciativa, Jesus se levanta como líder. Intencionalmente, pedagogicamente, ele tira a vestimenta superior. E o pessoal fica assim, vai me dizer que ele vai fazer o papel do escravo menor da casa. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, cinge, pega a bacia. E aí, olha como ele termina, como ele fecha o seu ministério. Lavando os pés dos discípulos. Depois da cruz, esta é a cena que mais mexe comigo. Porque é o Criador lavando os pés da criatura. É o santo lavando os pés dos profanos. É o Rei dos Reis lavando os pés dos súditos. É o invencível, imortal. É o Deus. Agora, sabe por que Jesus lavou os pés de Judas? Ele estava dizendo assim para Judas, se você desistiu de mim, eu não desisto de você. E sabe por que eu estou te lavando seus pés? Porque eu sou a encarnação da graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Graça é dar ao outro aquilo que ele não merece. Você quer mais simplicidade do que a manjedoura? E você quer mais simplicidade do que pegar uma bacia e assumir o papel do escravo mais barato da casa, lavando... Você já experimentou lavar os pés dos seus diáconos? Você já experimentou lavar os pés da sogra? Você já experimentou lavar os pés do sogro, da nora, do genro? Você já experimentou lavar os pés de quem nunca lavaria os seus pés? Você quer mais simplicidade do que isso? Agora, quando a gente cresce na nossa autoridade, até por causa dos nossos resultados, há uma tendência de no topo da pirâmide do ministério, do sucesso ministerial, a gente ir perdendo a simplicidade de Jesus, do Evangelho. Escreve isso na tábua do seu coração. Todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. Todo homem de Deus leva a marca da manjedoura. Todo homem de Deus leva a marca da bacia e da toalha. Muitos estão em busca da capa de Elias, mas Deus continua oferecendo uma bacia e uma toalha. Quem não serve,
não serve porque perdeu a simplicidade do Evangelho. Eu sei, e eu quero ser profeta aqui hoje. Alguns de vocês vão alcançar lugares altos. Alguns de vocês vão liderar projetos globais. Alguns de vocês vão ser pastor de igrejas que vão fazer a diferença na nação e no mundo. Mas vai aqui um conselho: não perca a simplicidade do Evangelho. Não perca a simplicidade do Evangelho. Não perca a simplicidade do Evangelho. Eu ando com alguns homens que eu admiro. Um deles é o Abe. E eu sei que o Abe tem um coração vacinado e ele não tem nenhum problema com isso. Primeira vez que eu almocei com o Abe, eu queria conhecê-lo pelo trabalho que ele faz, pelo resultado e pela história. Queria conhecer o Abe. E aí eu fui lá em Fortaleza e a gente saiu para jantar depois do culto. Jantei com o Abe e quando eu saí, indo para o hotel, o Abe me fez eu sentir o Abe. Ele me fez me sentir tão importante que eu disse: a partir de hoje, quem sentar à mesa comigo vai sair se sentindo maior do que eu. A partir de hoje, quem sentar à mesa comigo vai sair se sentindo maior do que eu. Pastor Russell Shedd. Depois, se vocês quiserem, eu deixar com o pastor esses slides aqui, pode compartilhar com todo mundo. Presta atenção. O pastor Russell Shedd foi ministrar numa igreja e o pastor colocou um motorista para dirigir o carro dele. Você imagina dirigir o carro durante o final de semana todo, o pastor Russell Shedd. O irmão nem dormia direito. Estou carregando um anjo. Querida, você não tem noção. Você sabe quem é ele falava para a esposa: você sabe quem é o Russell Shedd? É Paulo dos nossos dias. É um anjo. E ele leva para cá, leva para lá e tal. No último dia, segunda-feira, ele foi e buscou o pastor Russell Shedd, todo empolgado. E aí, chegou no aeroporto, ele foi despedir, aí foi despedido do pastor Russell Shedd para dizer para ele que foi um prazer servi-lo e tal. Aí aquele jeitinho dele assim, ele olhou assim, estava bem assim já, no final olhou para o irmão assim e falou: ô meu querido, posso te pedir algo? Pode, pastor, eu estou aqui para servir. Você pode fazer uma oração por mim? O irmão quase caiu do outro lado do carro. Sério? Você pode fazer uma oração por mim? Como eu preciso de oração? Morreu, levando a marca da manjedoura, a marca da bacia, a marca da toalha. Jesus disse: vocês entenderam o que eu fiz? Então, o que eu fiz com vocês, façam com os outros. Não percam a simplicidade do Evangelho. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Repete comigo assim: melhor é serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Repete comigo: sozinho eu vou mais rápido. Agora olhe para o irmão e diga assim: juntos nós vamos mais longe. Somos melhores. Somos mais fortes. Saia daqui investindo em relacionamentos. Relacionamentos. Esses dias, eu falando com meu amigo Carito Paz, estou com saudade de você, meu amigo. Aí eu disse assim: vamos marcar um dia só pra gente contar história, coisas engraçadas, rir, no bom sentido, jogar a conversa fora, como amigos. Ele disse: Júlio, marca aí, vem aqui em casa. A gente precisa disso.
A gente precisa cultivar relacionamentos. Precisamos ter amigos que arriscam a cabeça por nós, mas isso custa um pouco mais de nós. Amém, queridos? Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa ao seu lado. Nós vamos orar tomando uma decisão. Nunca vamos escolher andar sozinhos. Nunca vamos deixar de prestar contas. Nunca vamos abrir mão de amigos que agregam valor na nossa vida. Nunca vamos deixar de ter na mesa das decisões pessoas que pensam e que têm uma forma de enxergar diferente que nos ajuda a tomar decisões acertadas. Que na nossa relação de amizade tenha alguém como Tomé, mas como João, como Pedro, como Paulo, como Barnabé, como Timóteo, que fazem toda a diferença na nossa vida. Pai, obrigado. Obrigado por cada um destes que veio, sentaram à mesa conosco, uma mesa farta, como já ouvimos pela manhã, quando aprendemos sobre a cultura do amor que se conecta com a cultura da amizade, do relacionamento, porque não há comunhão, não há conexão, não há relacionamento se antes não houver um coração que transborda de amor. E que o amor continue sendo o vínculo da perfeição. E que nós, à semelhança de Paulo, tenhamos uma natureza gregária. Que nós sejamos líderes que investimos em relacionamento. Que sejamos líderes que investimos em mentoria. Que sejamos líderes que se preocupem com os herdeiros do seu legado. Que nós possamos sentar nessas mesas que nos fazem crescer. Que nós saiamos daqui conscientes de que ai daquele que estiver só por entendo o problema, não haverá quem solidariamente o ajude, mas o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Dá-nos essa graça de continuar construindo relacionamentos, investindo em relacionamentos, porque o reino de Deus se constrói com relacionamentos. Ensina-nos a ser mais amigo, fazendo mais amigos, e que esta rede cresça e nos dê sustentabilidade para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em pelo menos 4 pessoas e diga juntos: somos melhores, vamos mais longe, somos mais fortes. Deus abençoe. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Remi significa rede ministerial de relacionamento. Rede
ministerial de relacionamento. O objetivo desse encontro é gerar ambientes de relacionamentos saudáveis. Então, gostaria que você não saísse daqui sem construir laços de relacionamentos. Deus trouxe pessoas do norte ao sul do país aqui para evidenciar a importância desse relacionamento. Amém, queridos? O pastor José Gonçalves vai estar ali embaixo assinando alguns dos seus materiais. O pastor Eibe também pode estar lá. Tá? Só permita ele sair até lá embaixo. Tá? Não interrompa a passagem dele. O pastor Edson Teixeira está aqui conosco também. Ele trouxe seu material, vai estar lá embaixo também. E o pastor Jamal chegou. Glória a Deus. Lá, tá aí, glória a Deus, o pastor Juliana. E o nosso profeta, pastor Judá Bertelli. Hoje à tarde, às 3 horas da tarde, nós temos uma tarde profética. Amém? Querido, vem chapar o coco com a gente, vem. Tá? Vem sem pressa de ir embora. Tá? Eu costumo dizer que o Bertelli é o único que não tem horário aqui. Então venha hoje à tarde, esteja conosco às 3 horas, vamos ter uma tarde profética à sua disposição. Querido, se você não quer ir embora, nós temos padaria aqui perto, vários lugares para você comprar comida, mas ali atrás do balcão tem alguém que pode lhe informar, pessoas que vão trazer quentinha para você ter aqui, já tem 3 restaurantes para trazer, para você que quiser almoçar aqui embaixo foi montado, aqui embaixo tem um galpão, foi montado algumas mesas, se você quiser fazer.